Fala pessoal, nessa aula nós vamos aprender como que criamos esse tipo de checagem aqui com alguns tipos de botões usando a biblioteca ATK-Inter em Python. Por exemplo, se eu venho aqui marcar essa opção 1, você vai ver, ó, check button, ele está marcado ou desmarcado. Só olha aqui, ó, deixei desmarcado, ele coloca ali que está desmarcado. Quando eu marco, ele mostra aqui que está marcado. Aí eu tenho a opção A e B. Se eu clicar na opção B, ele mostra que eu escolhi a opção B. E se eu clicar na opção A, ele também apresenta aqui que eu marquei a opção A. Aí nós temos aqui também outras formas de escolher opções, como por exemplo a opção 2, você pode ver que ele mudou. Ou opção 3, você pode ver que ele mudou. E no último caso, você tem aqui uma lista de itens e você escolheu o item, ele pegou aqui e listou, list box item 9, list box item 10 e por aí vai, 2 e 1. Bom, agora nós vamos nessa aula mostrar como que você desenvolve esse tipo de checagem para que você possa acrescentar no seu software. Bom, desde já, para quem não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal para dar aquela força. Se esses vídeos vêm fazendo sentido para você, curte, compartilha com a galera, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas e também sugestões de novos vídeos para que nós possamos cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para que você possa aprender de forma prática. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, hoje eu decidi fazer um pouco diferente aqui para a aula em si e gostaria que vocês deixassem nos comentários a sua opinião, se vocês preferem que a aula seja dessa forma, se preferem da forma tradicional, que é criando código com vocês e fazendo passo a passo, mas qual seria a forma hoje? Eu vou clicar aqui, ó, eu já tenho aqui a nossa janela, o código já está aqui pronto, tá? E aqui eu vou começar a explicar como que funciona esse código, mas espera um pouquinho aí. Não deixe de ouvir essa explicação, é importante que você entenda o que está acontecendo no código. Mas enfim, para você entender essa aplicação aqui, ou esse programa, ele executa isso aqui, ó. Você precisa, por exemplo, você tem um cardápio e aquele cardápio dá a opção de você incluir algumas opções, por exemplo, salada, sei lá, carne, bovina, frango, enfim. Aí você clica lá e fica lá marcado ou desmarcado, entende? Ó, check button. O botão ele ou marcado ou desmarcado. Então seria um tipo de aplicação para esse tipo de checagem, beleza? A princípio vocês já viram aqui, né? Nós vamos importar a biblioteca ATK-Inter. Já chamamos aqui uma variável que nós colocamos o nome dela root, ou seja, para nossa janela, para que ela armazene a nossa janela. Já demos um título, ou seja, widgets interativos, e aqui nós definimos que ela vai ter um tamanho de 400 por 400, ou seja, 400 em Y, 400 em X, e ela vai ser sempre, ó, eu vou fechar aqui e vou abrir novamente, ela vai ser sempre posicionada a 150 pixels do canto superior esquerdo para a direita, de 150 pixels do topo para baixo, ok? E aqui vamos em seguida, chamamos aqui embaixo já também o main loop para manter essa janela ativa independentemente de nós fazermos alguma coisa. Em seguida, eu chamei o check button, né? Eu criei uma variável e chamei o check button para essa variável, para que essa variável controle esse check button. Eu posicionei esse check button na nossa janela principal, como você pode ver, ele está aqui. Dei um texto para ele de opção 1, poderia ser muitas outras opções, inclusive se você pegar esse código aqui, por exemplo, deixa eu copiar aqui, só para você ver. Eu vou colar aqui, ó. Só vou mudar a opção 1 para a opção 3, esse aqui no caso opção 2. Deixa eu fechar esse programa, se eu reiniciar, ó, você percebe que agora tem opção 1, opção 2, opção 3. É claro que a função ela só está programada para um desses botões está marcado. Então eu precisaria fazer algumas configurações para poder organizar isso aqui e tipo só ter a opção de selecionar um ou mais de um por vez, ok? Mas enfim, então para você ver que eu posso ter mais que um botão de
com esse tipo de checagem. Então, eu defini aqui um texto e aqui eu vou criar uma variável, que na verdade eu vou criar, eu já criei aqui, né? E essa variável ela vai receber o comando tk.booleanvar, ou seja, ela vai retornar esse método aqui nativo da biblioteca tk. Ele vai retornar para a nossa variável de checagem true ou false, ou seja, está marcado ou não está marcado. Uma vez que aconteceu isso, ele vai acrescentar nessa variável true ou false e essa mesma checagem ela vai chamar uma função para nós, que é essa função mostrar seleção. A função mostrar seleção, que está aqui em cima, já foi criada, ela vai chamar a label de resultado, que foi essa label que nós criamos aqui embaixo. Essa label, perceba, ela não recebe texto nenhum, tá? Mas assim, mesmo assim, ela está posicionada na tela, como você pode ver. Inclusive, se eu quiser colocar um texto, colocar assim, ó, texto alternativo, ó, e executar, o texto alternativo está aqui. Só que, como é uma variável para controlar se o check button está marcado ou desmarcado, então você pode também deixar ela aqui sem nenhum texto. Se quando eu executar, você perceber que ele não está aparecendo aqui, mas no momento que eu marcar a opção, ele automaticamente já aparece. Mas enfim, seguindo aqui, então nós criamos essa label para controlar esse texto que vai ser exibido na tela, mostrando para nós se o botão foi marcado ou não. E aqui nós criamos um template string e através do comando config nós vamos editar o texto da variável label resultado. Aqui ó, nós vamos passar uma template string no check button e aqui em formato template string nós vamos verificar marcado se varcheck.get, ou seja, vai pegar o valor que foi retornado nessa variável varcheck. Se for true, ou seja, está marcado, ele vai apresentar na tela, ele vai, o melhor dizendo, apresentar aqui ó, no check button, 2 pontos, marcado. Ou se não, ele vai apresentar desmarcado, que no caso, se o botão estiver desmarcado, como vocês já viram. Eu vou executar mais uma vez. Se o botão está marcado, ele apresenta marcado. Se está desmarcado, ele apresenta desmarcado. Bom, pessoal, o nosso segundo botão de checagem vai ser esse tipo aqui de botão, que é o Radio Button, onde você tem aqui as opções e você pode marcar a opção que você deseja, opção A, opção B, tá? Aqui nós temos também a opção 1, como vocês já haviam visto, opção marcado, desmarcado. Agora eu vou explicar como que você pode configurar esse tipo de Radio Button. Eu vou até deixar ele aqui aberto, caso a gente precise verificar. Bom, aqui ó, eu deixei aqui um comentário. A partir daqui que nós acrescentamos, ou seja, da parte de abaixo da label que mostra o resultado, e só acrescentei aqui, fiz uma modificação, melhor dizendo, aqui na função que mostra a seleção. Bom, a princípio nós criamos, né, ou melhor, eu criei aqui o rádio 1, ou seja, a variável que vai armazenar a escolha que o usuário fez através do comando tk.radiobutton. Define esse método define qual é o tipo de botão, ou seja, radio button. Ele vai posicionar na nossa janela principal root esse botão, ele vai ter o texto opção A. Então nós aqui, como também no check button, nós criamos uma variável, tá? Chamamos ela de opção rádio, inclusive ela está aqui em cima, ó. Aí nessa opção rádio nós armazenamos outro método chamado tk.stringvar, que exatamente uma variável do tipo string, e nós vamos chamar esse método que é a opção .set para poder definir como padrão essa opção A, ou seja, quando nós executarmos o botão A, ele já vai estar como opção padrão. Mas enfim, e aqui, como vocês já sabem, um valor para a opção A, ou seja, o valor do rádio 1 seria a opção A e o valor do rádio 2 seria a opção B, ou seja, o string var. E por último, mas não menos importante, o comando que vai chamar a nossa função aqui em cima, que mostra qual foi a seleção do usuário. Aqui embaixo nós posicionamos através do método de gerenciamento de layout pack, nós posicionamos os nossos radios buttons na tela.
Aqui em cima fiz uma pequena modificação na função que mostra a seleção. Até então essa aqui que estava funcionando porque nós só tínhamos o botão check button, mas agora nós temos dois botões. E para mostrar para vocês qual foi o tipo de modificação, eu deixei aqui comentado. Então eu criei uma variável escolha. Essa variável vai receber um template string que vai checar basicamente esse texto aqui. Se você observar bem, é exatamente esse texto aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a partir daqui até aqui, tá? E o que mudou foi aqui, que a gente pegou essa variável escolha e acrescentamos, ou seja, concatenamos, né? Com outro template string. Aí radio button, dois pontos, formato de template string. Nós pegamos a opção radio.get, que nesse caso aqui, se você observar, ele tem que testar se o botão está marcado ou desmarcado, ou seja, se retorna true ou false aqui da var check. Aí se retornou true, ele vai selecionar marcado, se não, ele vai selecionar desmarcado. Aqui no radio button ele é diferente, porque o botão em si ele já tem um valor, ou seja, opção A ou opção B. Nesse caso nós não precisamos testar, apenas vamos pegar esse valor do botão que foi marcado e vamos exibir ele aqui na tela, ou seja, ele vai pegar esse valor da opção rádio através desse comando get e vai concatenar com através desse template string aqui na nossa escolha. Por último, nós vamos pegar e vamos modificar o valor do texto da label resultado com a variável escolha, que está armazenando tanto o valor do check button como também o valor da escolha, tá? E para a gente deixar aqui o check button desmarcado e o radio button opção A, assim um acima do outro, aqui se você observar bem, eu pulei linha aqui e pulei uma linha aqui. Se eu não pular a linha aqui, você vai ver como vai ficar. Deixa eu só parar de executar aqui. Ó, eu executei novamente. Ó, o que acontece? Check button desmarcado, radio button opção B. Aí, ou seja, para que isso não aconteça, a gente vem aqui, ó, um contrabarra N e aí observa bem. Deixa eu fechar aqui de novo. Observa bem. A opção A já está marcada como padrão que nós já tínhamos definido aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó, nós tínhamos definido a opção A como uma opção padrão. Bom, pessoal, agora nós vamos para a terceira forma de checagem, tá? Com botões interativos. Agora nós vamos acrescentar o combo box, tá? E o combo box é simplesmente esse tipo aqui de opção, em que você tem uma lista, recebe uma lista, melhor dizendo, né? E aqui você tem as opções, onde você escolhe a opção e a opção é basicamente apresentada aqui, ó. Bom, para a gente criar um combo box, nós a princípio vamos ter que importar da biblioteca tkinter o módulo TTK, porque é através do módulo TTK que nós vamos importar o método combo box para poder criar esse combo box, tá? Que é um box, como o próprio nome fala, né? Em formato de combo, ou seja, esse combo box ele cria como se fosse uma lista, né, de itens onde você pode selecionar. E a princípio você vai criar uma variável, tá? Nesse caso você não precisa criar uma variável, tá? Mas aqui eu criei para poder facilitar aqui a explicação para você. Bom, então criei aqui uma variável e através do comando ttk.combobox eu chamei esse combo box, já posicionei ele na nossa janela principal e chamei um text variable e criei aqui uma variável chamada combovar. Essa combovar ela vai receber tk.stringvar, porque ela vai receber uma string, e aqui embaixo eu basicamente já até selecionei quais são os valores que estará nesse combo box, como você pode ver, as opções. E aqui em formato de tupla eu passei basicamente na chave, para as chaves valores, né? Opção 1 no índice 0, opção 2 no índice 1 e opção 3 no índice 2, tá? Aqui embaixo eu chamei um combo box .current 0, ou seja, eu estou definindo que a opção que está
atribuída ao índice 0, ela é a nossa opção padrão, ou seja, a nossa opção default, tá? Ou seja, lá vai estar, primeiro, opção marcada vai ser essa opção 1, tá? Eu posso também vir aqui e marcar a opção 2, enfim, fica a seu critério. E já chegando ao fim, eu chamei aqui o combobox.bind. Esse método vocês já viram me utilizando ele em alguns outros momentos. Aqui ele vai verificar o momento que o combobox foi selecionado. Se ele for selecionado, ele vai pegar, chamar uma função lambda que recebe um evento, e esse evento chama a nossa função mostrar seleção. Só uma observação que nesse método bind, perceba que eu chamei a função mostrar seleção e aqui nós abrimos parênteses, tá? Diferente aqui, ó, do comando do rádio, que você só acrescenta mostrar seleção sem parênteses. E a mesma coisa aqui, ó, comando você chama mostrar seleção sem parênteses. No bind você precisa abrir e fechar parênteses. E dei um pad 5 para dar um distanciamento ali entre as opções. Deixa eu ver se não esqueci nada. Aí nós vamos vir aqui em cima e vocês verem como que funciona tão fácil. Eu apenas acrescentei aqui a variável escolha, concatenei ela novamente com um template string, agora com o texto combo box, né? E como peguei a variável combo bar, deu combo var, peguei o que tinha nela, ou seja, o valor que foi selecionado aqui, se for opção 1, 2 ou 3, e basicamente atribuir a essa variável escolha, e na configuração aqui nós desenhamos essa variável na variável label resultado na nossa tela. Eu vim aqui, se eu der a opção 1, ele vai aqui, ó, opção 1. Se eu vier aqui, opção 2, opção 2, opção 3, ou aqui, ó, ou aqui em cima, marcado ou desmarcado. Bom, antes da gente ir para a última forma de checagem, de botão de checagem aqui, botão interativo, eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você está achando desse formato de aula. Se esse formato de aula você acha que é interessante, se não é interessante, se você prefere quando eu estou lá digitando com vocês e explicando já como que funciona, ou se você prefere dessa forma. Isso vai impactar a forma que eu vou seguir dando essas aulas daqui para frente, tá bom? Conto com sua participação. E para a gente já seguir, peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com a galera. Mas vamos para o próximo comando. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês como que vocês configuram o scroll bar, que é esse tipo aqui, ó, de lista, onde você tem as opções dos itens e você, quando marca, basicamente você tem aqui uma listagem do que foi marcado. Listbox item 3, item 9 e por aí vai. Beleza? Bom, a princípio, scroll bar com barra de rolagem. Aqui nós chamamos, aqui embaixo, aqui em cima, scroll bar. Ele recebe o comando tk.scrollbar e vai ser desenhado num novo frame que eu criei aqui em cima. Ou seja, como ele é uma lista, ele precisava de um pouco mais de espaço que os demais, então eu criei aqui um frame exatamente para ele, só para a gente poder ver esse scroll bar. Além disso, ele também, a orientação dele vai ser vertical, vai ser diferente das demais, até por isso também que é interessante que a gente crie um novo frame. E a gente criou aqui, só criou um frame, como vocês já devem conhecer. Eu criei aqui uma variável, chamei o tk.frame e posicionei esse frame na nossa janela principal, que é a root. Através do gerenciador.pack, já posicionei esse frame na nossa janela principal. Bom, então chamei o comando scrollbar, tk.scrollbar, posicionei ele na nossa frame lista, ou seja, no nosso novo frame, e passei para ele uma orientação vertical. Tanto pode ser vertical, tá, gente? Como pode ser horizontal ou vertical, como você pode ver aqui. Mas enfim, nesse caso, passar vertical, porque ele vai ficar no sentido de cima para baixo. A listagem, se você colocar horizontal, ele vai ficar um ao lado do outro. Para nós não é interessante nesse momento esse tipo de lista. Aí basicamente aqui nós criamos também uma lista, onde aqui nós criamos essa list box, ou seja, que é uma lista em si de elementos, de itens,
e basicamente vai ser acrescentada dentro do nosso scroll bar para podermos ter as opções. Aí aqui nós estamos configurando essa lista no nosso scroll bar através desse comando .set e dando já um height de 4 aqui, ó, ou seja, vai ter 4 opções ali na nossa tela a princípio e depois vai ter a rolagem. Aqui nós estamos cadê? Aqui embaixo, cadê você? Aqui nós estamos configurando, ó, a rolagem do scroll bar. Mas enfim, então aqui nós pegamos uma lista e vamos inserir sempre ao final da lista um item, tá? Aí vai ser o item mais str, ou seja, item mais str da posição i. Quem é i vai ser um for que vai ser como posso dizer, vai ser executado aqui 10 vezes, ou seja, vai partir do 1 e vai até o 10, ele não vai até o 11, tá? Ele vai checar, chegou no 11 ele para, então vai do 1 até o 10. Para a gente não ter que repetir aqui item 1, 2, 3, enfim, até o 10, então eu fiz dessa forma aqui, tá? Onde vai ter o item, vamos concatenar ele com o i que vai sair daqui. Passou a primeira vez nesse for, o i vai ser 1. Aí ele vai posicionar aqui 1 e vai inserir na nossa lista o item 1. Item 1, melhor dizendo. Aí passou a segunda vez no range, o i agora vai ser 2, aqui vai ser 2, então item 2. E assim vai até o final. Bom, então aqui como já falei, aqui nós estamos dando esse comando lista.yview, que é para configurar basicamente a nossa rolagem do nosso list box. Aqui estamos posicionando o scroll bar na tela, tá? E estamos dando aqui um side right para ele, um field Y também, ou seja, ali no eixo Y. Vamos posicionar nossa lista na tela através do gerenciador de layout pack e dar um side left, ou seja, posicionar ele ali na esquerda. E por último, um bind, como vocês já viram, vamos selecionar ali o item ou melhor, vamos verificar o item selecionado na nossa list box e vamos enviar para a nossa função de seleção aqui, com parênteses, tá? Bom, a label resultado, aqui não precisa falar nada não. Label resultado, hut, text justify left, não, esse aqui é a label normal, tá? Aqui eu vou executar, na verdade já tem executado, né? E aqui, ó, uma vez que eu cliquei, ó, você vai perceber que o list box, item 8, como você pode ver, item 9, aqui, ó, opção, temos a 1, a 2, a 3, você vai ver que ele selecionou a 2, A ou B, e aqui marcado ou desmarcado. Bom, gente, para concluir, na verdade, aqui em cima aqui embaixo terminamos. E aqui em cima, ó, na função que mostra a seleção, ela agora recebeu um evento, que a princípio vai ter um padrão ali de none. E a gente criamos aqui uma variável, ele vai receber essa lista do set selection, tá? Ou seja, onde foi selecionado. E se foi selecionado, ou seja, se for true, se tiver alguma coisa selecionada, ela vai pegar a nossa variável escolha aqui em cima, que é inclusive a variável que altera o texto lá da label resultado. Cadê? Aqui. E concatena ela com um template string, que vai ter aqui list box, vai ter a lista, tá? Vai pegar, melhor dizendo, o que foi selecionado do índice 0, porque é uma lista, então você vai ter os índices do índice 0 ao 9, que vai representar dos itens 1 até o 10. Então, olha lá, ele vai verificar qual foi o item selecionado, vamos supor que foi o índice 0, então lá vai estar item 1, aí ele vai pegar esse item da nossa lista, tá? E vai concatenar com a nossa variável escolha. Uma vez que nós imprimimos aqui, desenhamos na tela através do comando config e alteramos o valor do texto, então ele vai ser listado para nós na nossa janela. Se nada for selecionado, ele só vai concatenar essa mensagem aqui, essa string simples, que é listbox, nem o item selecionado. Bom, gente, esses foram
4 tipos de comandos interativos que você pode estar fazendo aí muita coisa com esses comandos da biblioteca tkinter nas interfaces. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato de aula. Se não gostou, deixa aqui sua opinião. Compartilha com a galera, curte esse vídeo para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Agradeço a você pela atenção. Na próxima aula nós teremos mais um projeto inclusive usando esses comandos que nós aprendemos aqui. Vai ser um projeto bem mais interessante, um projeto inclusive baseado aí em projetos reais, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.